Então, olá, bem-vindos e obrigada pela compreensão de eu não poder fazer aula presencial hoje. Espero que funcione assim. Então, eu queria rapidamente retomar o que a gente viu nas últimas aulas, né? E a gente pode, então, continuar com a matéria. E agora... Bom, então a primeira coisa que a gente viu foi como, na tentativa de encontrar um simbolismo para representar certo tipo de relação lógica, relações que se dão pela combinações de proposições em proposições mais complexas, onde a verdade das mais complexas depende exclusivamente da verdade que a compõem, né? A gente apresentou a ideia de um simbolismo onde a gente precisava ter algum símbolo para representar unidades proposicionais, as proposições mais simples, a partir das quais outras são compostas, e nesse nosso sistema a gente estava utilizando maiúsculas para isso, né? E a gente precisava de símbolos para representar pelo menos algumas funções de verdade, né? Algumas combinações possíveis. Aqui ficou errado, ficou um binário, vou deixar corta fora de novo. Né? Então, a gente tinha um símbolo unário, né, que se aplica a proposições, né, sejam elas simples ou complexas, e tínhamos 4 conectivos binários que combinam duas proposições, sejam essas proposições combinadas simples ou complexas, é para isso que esses símbolos vão servir, e parênteses para desambiguar quais são conectadas por quais conectivos. Em seguida, a gente viu de que modo nós construíamos expressões mais complexas a partir das letras sentenciais, que eram as nossas unidades mais simples, né, através utilizando para isso a definição de fórmula. O passo seguinte, né, foi explicitar uma regra, né, para de que modo fórmulas mais complexas tinham seu valor de verdade determinado, uma vez determinado o valor de verdade das letras sentenciais, né? E para isso a gente introduziu a definição de valoração booleana, né, onde o valor de fórmulas complexas é determinado por mais simples e assim sucessivamente. Qual foi o nosso próximo passo? O nosso passo seguinte foi ver de que modo, né, com uma tabela de verdade, nós poderíamos testar o comportamento de todas as valorações booleanas, isso é, de todas as distribuições de V e F para as letras sentenciais relevantes num certo caso, né, para ver qual o valor de verdade uma determinada fórmula ou um conjunto de fórmulas recebia. Nosso primeiro passo foi ver de que modo nós podemos testar todas as distribuições possíveis de verdadeiro e falso para uma determinada fórmula, né? E com isso nós encontramos 2 casos interessantes. Nós vimos, né, que em alguns casos, dada a combinação de letras sentenciais pelos conectivos, nós tínhamos que uma fórmula recebia V em toda a valoração booleana, sendo que nós podíamos saber que ela recebia V em toda a valoração booleana, porque com a tabela nós testávamos todas as possíveis distribuições de V e F para as letras sentenciais componentes. E o segundo caso que a gente viu, especial, foi o de fórmulas que recebiam F em toda valoração booleana por receberem F em toda a linha da tabela. Qual é o propósito agora? O propósito agora é rapidamente ver um procedimento alternativo. E por alternativo significa realmente que qualquer um dos dois pode ser utilizado. Depois, no final, eu vou conversar sobre as vantagens e desvantagens de cada um. Qual é o procedimento alternativo? O procedimento alternativo seria ir por tentativa e erro ao invés de fazer a tabela. Né? Por quê? Porque lembrem, uma sentença é uma tautologia, se ela recebe V em toda a valoração booleana, ela é uma contradição se ela recebe em F em toda a valoração booleana. Então eu posso tentar dar V, se eu conseguir dar V, eu já sei que não é uma contradição.
tentar dar F. Se eu conseguir dar F, eu já sei que não é uma tautologia. Caso contrário, se eu não conseguir dar V, eu tenho que ter cuidado e ver se é porque eu não me esforcei suficiente ou porque é impossível dar V para ela, analogamente para F. Vamos ver como é que isso acontece, então. Vamos ver, por exemplo, se eu quisesse nesse aqui, vamos tentar dar V aqui. Esse aqui é o conectivo principal. Eu tenho duas possibilidades por uma biimplicação da verdadeiro. Ou os dois lados dão verdadeiro, ou os dois lados dão falso. Se eu conseguir dar verdadeiro nos dois lados, eu provei que não é uma contradição, porque eu consegui dar V. Se eu não conseguir, eu ainda tenho que tentar dar F para os dois lados. Se eu conseguir, também o todo vai dar V. Tá? Então, bom, o que a gente... Vamos tentar dar V para cada um dos lados. Lembrem que sempre eu estou fazendo rápido aqui, mas em caso de dúvida, façam a árvore para ver qual é o conectivo principal da fórmula e depois o conectivo principal de cada um dos lados, se o conectivo principal for binário e assim por diante. Tá? Bom, para que aqui a coisa começa a complicar, né? Porque eu tenho várias opções. Por exemplo, se o A for verdadeiro, esse primeiro lado vai dar verdadeiro. Mas digamos que eu atribuí verdadeiro para cá. Então o não A vai ser falso. Para que o segundo lado dê verdadeiro, né? Se o consequente é falso, para a implicação da verdadeiro, aqui teria que ser falso, né? Para que aqui fosse falso, o B teria que ser verdadeiro. Bom, mas sendo B verdadeiro, aqui vai dar falso. Não tem problema. Falso com verdadeiro dá verdadeiro esse lado. Falso nesse lado aqui com falso aqui também dá verdadeiro, né? E, portanto, a biimplicação dá verdadeiro. Pronto. Então, eu já sei que quando o A é verdadeiro e quando o B é verdadeiro, eu já sei que essa fórmula recebe V. Portanto, eu nem preciso testar mais casos, né? Eu poderia chegar, se eu fizesse a tabela, eu ia perceber que quando o A é verdadeiro e o B é verdadeiro, ela é verdadeira. E talvez desse verdadeiro em outros casos também. Mas como para saber que ela não é uma contradição, basta saber que tem pelo menos um caso onde ela recebe verdadeiro, eu não preciso testar os outros casos. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que esse aqui não é um procedimento mecânico como é a tabela, né? Então, às vezes a gente se perde, né? Por isso que é importante a gente saber bem os dois e só usar esse aqui quando a gente já tiver uma relativa confiança. Bom, tendo feito isso, a gente sabe que ela não é uma contradição. Agora, resta ver se nós conseguiríamos dar falso para ela. Então, a gente procede do mesmo modo. Vamos tentar atribuir falso aqui. Para atribuir falso aqui, eu tenho duas opções. Ou eu dou verdadeiro aqui e falso aqui, ou falso para o primeiro e verdadeiro para o segundo. Tá? Bom, vamos ver se o que tem que acontecer para aqui dar falso. Para aqui dar falso, eu vou ter que ter verdadeiro para o não B e falso para o não A. Bom, mas se o B é verdadeiro, se o não B é verdadeiro, então eu já sei que para que esse segundo lado dê falso, eu teria que dar para o B falso. E como eu preciso que o não A seja falso, eu preciso dar V para o A. Aí esse lado aqui vai ser F. Vamos ver se nessa distribuição, que aqui é a única possível, eu consigo dar V para o outro lado da biimplicação. Né? O B é F, então o não B é V, e o A é V. Mas deu sorte, ó. V com V aqui vai dar V, e esse lado aqui deu F. Então, eu sei que quando o B é F e quando o A é V, eu consigo falsificar essa fórmula. Portanto, ela não é uma contradição. Desculpa, ela não é uma tautologia, porque ela não é verdadeira em toda a valoração booleana. Vamos fazer mais um exemplo, né? Vamos ver essa daqui. Digamos que eu queira ver se ela é uma contradição, né? Vamos ver se eu consigo atribuir V para ela. Bom, para isso eu tenho que ter o quê? V dos dois lados,
ou f dos dois lados. Tá? Bom, aqui é mais fácil testar, vocês veem como a primeira, ela é verdadeira, né? Se somente se o antecedente é falso ou o consequente verdadeiro, e essa aqui é verdadeira se um dos dois é verdadeiro. Então eu tenho duas possibilidades, já começa a complicar. É sempre mais fácil testar quando eu tenho um único caso. Se for para os dois lados darem falso, tem um único jeito, né? Que é que, né, para a disjunção da falso, o A tem que ser falso e o B tem que ser falso. Bom, mas se o B é falso e o A é falso, o não A vai dar verdadeiro. Verdadeiro com falso vai dar falso, pronto. Já consegui verificar. Então, eu já sei que quando o A é falso e o B é falso, eu sei que ela como um todo é verdadeira. Portanto, eu já sei que ela não é uma contradição. Vamos ver agora se ela é uma tautologia, se eu consigo atribuir falso para ela. Para atribuir falso para essa fórmula, a gente só tem um jeito, que é... por que que não está escrevendo? O único jeito de dar falso é que o antecedente seja verdadeiro e o consequente falso. Para o consequente ser falso, tem um único jeito. O A e o B têm que ser falsos. É o único jeito de dar falso para essa fórmula. No entanto, né, o que acontece se o B é falso e o A é falso? Aí o B vai dar V. Aí eu vou ter antecedente verdadeiro e consequente falso. Então, eu não consigo atribuir falso para cá e V para cá. Se eu não consigo atribuir falso, verdadeiro para cá e falso para cá, eu não vou conseguir nenhuma possibilidade de atribuir falso para o todo. Portanto, essa daqui é uma tautologia. Qual é a vantagem desse método? É que ao invés de precisar fazer a tabela, a gente só foi testando e isso é mais rápido. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que, como o procedimento não é mecânico, em casos mais óbvios vai, mas em casos mais difíceis, a gente pode, né, ter achado que não dava para dar falso, mas não testou com cuidado suficiente. Enquanto que a tabela a gente faz todas as linhas, a gente sabe quando a gente testou tudo, né? A segunda dificuldade é quando a gente tem que justificar. Por quê? Porque a tabela a gente exibe, não tem nenhuma possibilidade para dar que dê falso, tá tudo fácil de provar. Agora, como é que eu dou uma justificativa para a impossibilidade de falsificar aqui? A gente teria que explicar esse raciocínio que me diz que não dá para dar falso em tudo. Então, a gente teria que escrever algo do tipo, né, que vocês vão fazer como exercício, né, mas aqui eu teria que dizer, para que a fórmula como um todo receba falso, não A implica B tem de receber verdadeiro, né, e A ou B tem de receber falso, dada a definição de valoração booleana para implicação. Bom, mas para que isso aconteça, né, para que o antecedente seja falso, desculpa, melhor começar pelo final, né? Para que o consequente seja falso, é necessário que o A seja F e que o B seja F. Só que nesse caso, contudo, o antecedente vai ser falso também e eu não consigo falsificar o todo. Notem bem, cuidado. Isso aqui que eu escrevi aqui não é uma justificativa, porque eu estava falando junto. Né? Isso aqui é o apoio da justificativa. Vocês teriam que escrever essa justificativa. Né? E aí treinar se vocês estão acertando ou não. Então, por isso que esse é um procedimento alternativo. A gente sempre vai poder usar a tabela de verdade. Mas é importante vocês conhecerem, porque ele dá um bom treino para a gente conhecer o que está sendo expresso pelas fórmulas. Por fim, fica a sugestão como exercício que vocês tentem, além da tabela, já ficou da aula passada, né, vocês fazerem esses exercícios aqui, fazer a tabela, tentem fazer o procedimento alternativo, né, e tentem escrever justificativas e nos mostrem para a gente dizer se está adequada ou não.